Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos lá para o último capítulo do nosso livro da EBD. A gente está seguindo, como vocês sabem aqui, Vida Centrada no Evangelho. Novamente, quem tiver a oportunidade, compre, né? Mas é um livro bacana, é legal de ler, rápido de ler. E hoje nós vamos fechar o livro, né? Eram 9 lições, essa é a nona, que cita sobre conflito. Então, o que ele vai tratar? Né? Então, conflito é algo que todos experimentamos regularmente, mas com o qual muitas vezes lidamos de maneira bem carnal. E a gente vai entender melhor isso no decorrer da conversa hoje. Contudo, o Evangelho proporciona um padrão e um modo saudável de resolver os conflitos. O que é interessante? A gente nunca teve uma aula de conflito 01 e conflito 02, né? Tipo, a gente nunca teve alguém que chegou e falou assim, gente, vamos aprender a conversar sobre conflitos? Né? Talvez em algum curso específico, não sei se direito ou algum curso possa ter algo específico sobre isso. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas conflito, cara, é algo interessante que a gente deveria ter aprendido em algum lugar, né? E na verdade, cada um aprende do seu jeito com as porradas que a vida nos dá. Né? Então, quem nunca enfrentou conflito? Né? Então, todos enfrentamos, mas tem as maneiras que nós lidamos com ele. E qual é o nosso objetivo? Refletir. Né? Novamente, a gente vai ter que prestar atenção. Né? Prestar atenção no nosso dia a dia, como nós somos, como nós agimos, para refletir como o Evangelho nos ajuda a brigar de forma justa. Na verdade, a gente vai aprender na lição isso, a refletir como o Evangelho nos ajuda a brigar de forma justa. O que a gente vai pensar, entender, começar a prestar atenção a partir de agora, a partir de já, confiando aí em vocês. Quando a gente tomar uma ação, a gente parar, uma ação de conflito, né? Parar e pensar, poxa, eu agi da forma que o Evangelho pede que eu haja. Eu agi da forma que eu sempre achei que deveria agir, porque eu sou assim, né? Então existem duas maneiras, né? Duas posições. A ofensiva, então é ataque e defesa, grosso modo, né? Então a ofensiva é o ataque. Então quando estamos nesta posição, valorizamos muito apontar quem está certo e quem está errado. Por exemplo, você vai e defende seu ponto de vista apaixonadamente. Você faz perguntas do tipo, como você sabe? E você pode provar o que você está dizendo, só que com muito mais ênfase, né? Como você sabe disso? Né? Você tem certeza que você sabe? Você pode provar? Né? E você quer brigar até a briga acabar, cara. Você não perde a discussão. E ganhar a discussão é mais importante do que tudo, até do que amar o seu adversário ali. E você vira a discussão para focar na outra pessoa, mesmo quando o foco era você. Deixa eu até acertar um pouco mais aqui a câmera. Perfeito. E qual que é a posição defensiva? Qual que é o recuo, a defesa? Quando nós estamos nessa posição, a gente vai evitar ou desconsiderar o conflito. E quando pressionados a discutir, respondemos com silêncio ou uma passividade apática, né? Alguns exemplos. Você está sempre mais disposto a evitar uma briga do que a ganhá-la. Né? Você tem opiniões, mas guarda-as para si a fim de manter a paz. Você faz perguntas do tipo, não dá para discutir isso depois? Tem que falar isso agora? Isso é mesmo importante? Às vezes, durante uma discussão, você sai para tomar um ar, né? E você lida com a raiva ou com a frustração enterrando-as, né? Escondendo-as, engole, né? Fica sentindo ali, amargurando. Então tem as duas formas, né? Com certeza você vai se identificar ou como atacante ou como defensor. Isso aí é batata, é fácil da gente se identificar. Sem contar assim, a gente pode estar nas duas também, né? Pode muitas vezes ser uma pessoa que está se defendendo, em outros momentos uma pessoa que está atacando, ou vice-versa.
E como resolver conflitos de maneira bíblica? Qual o primeiro exemplo que vem na cabeça? Gálatas 2, versículos 11 ao 14. E chegando Pedro em Antioquia, essa é aquela famosa situação de Pedro, que estava ceando com gentios, chegou os judeus, ele, foi saindo de ladinho, ceou com os judeus, sim, de maneira que os gentios nem perceberam, né? E Paulo pescou tudo isso e conversou, tratou essa situação com Pedro ali. Então, lendo aqui os versículos. E chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com gentios tranquilamente. Mas depois que chegaram, ele foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, temendo que os outros iam pensar, o que iam achar, né, de causar alguma coisa. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Assim, não sei se... Bom, vamos terminar, a gente já volta, né? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, legal esse questionamento e essa posição que Paulo tomou. Interessante também, assim, no versículo 3, quando fala da dissimulação, né? Não sei se ele foi muito bem e de repente conseguiu dissimular de uma forma que os outros não perceberam ou se deixaram levar meio que na onda. Mas sim, para Paulo estava claro, viu? O que Pedro está fazendo está errado. Isso aí não pode ficar desse jeito, porque afeta algo do Evangelho. Quais as características então das ações que Paulo tomou? Então Paulo se aproximou de Pedro publicamente. Ele não evitou Pedro, não fofocou, né, nem tentou intimidá-lo. Então ele foi diretamente a pessoa com quem ele estava em conflito. Ele não ficou de blá 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 com Barnabé, por Barnabé, ao Pedro, falando assim, né? Sinceramente, conversou com Pedro e resolveu. A motivação de Paulo não foi autodefesa ou interesse próprio, mas a própria defesa do Evangelho. Então, a preocupação de Paulo com o Evangelho e com os relacionamentos na igreja superou a tentação de atacar ou recuar. E Paulo apresentou a questão com clareza e pediu uma resposta de Pedro. Então, novamente o versículo 14. Quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Ok? Então, assim, até fechando, né? Esse é um exemplo, né? A gente tem que tomar muito cuidado e é prática, né? Vamos ter que tentar, vamos errar, vamos acertar e vamos em frente, né? Vamos errar, mas vamos mais acertar do que errar, principalmente tomando essa ação diariamente, prestando atenção, né? Reparar, é muito legal ver como Paulo se manifesta, né? Ele mostrou que a defesa dele era relacionada ao Evangelho, não algo que ele pensava, uma filosofia, um pensamento, um achismo dele. Conversou diretamente com Pedro, então é legal, um bom modo de agir. E aí, resolução de conflitos centrado no Evangelho, né? Vamos ver como Deus no Evangelho agiu. Então Deus não derramou a sua ira sobre nós, né? Não veio na direção do ataque e nem se retirou de nós, né? Nem se recolheu. Então ele não atacou nem se retirou.
Em vez disso, ele sacrificialmente se aproximou de nós na pessoa de Jesus, cheio de graça e verdade. E Jesus confrontou o pecado, né? Convidou-nos a um relacionamento com ele e providenciou para nós o caminho de reconciliação. Dessa forma, o Evangelho fornece o padrão para a resolução de conflitos de forma bíblica. E temos a motivação correta, a confiança e os meios para resolver o conflito, né? Que é a graça e a verdade. Então, assim, Jesus confrontou o pecado, né? Então, ele nos conflita, nos convida a um relacionamento, né? Esse é o modo como Jesus agiu. Só um segundo, acertar uma coisa aqui. Perfeito. Próximo slide. Então vamos para alguns exemplos, né? Esse capítulo é bem rápido, mas é legal que ele tem uns exemplos que são bacanas. Então, assim, um dos exemplos de conflitos, né? Mostrar o que está no seu coração. Então, o que a gente vai seguir aqui? O ataque, o recuo, a defesa e como o evangelho age. Então, identifique a sua tendência para a justiça própria ou insegurança. Você tende a ser defensivo, a culpar dos outros, ou a sempre pensar que está certo, né? Que aí seria a sua justiça própria. Você tende a alimentar raiva ou fofocas, ou a enterrar coisas para evitar confronto, né? Eu li alimentar ou enterrar, né? Deixa eu ler de novo. Você tende a alimentar raiva ou fofocas, ou a enterrar coisas para evitar confronto, né? Mostrando insegurança. Confesse essas coisas como pecados contra Deus e contra as pessoas envolvidas. Então, olhando o que está no seu coração, realmente veja se o que você está fazendo é uma justiça própria ou se você está sendo inseguro e guardando os itens para evitar o confronto, né? Esse é legal, um modo como nós devemos levar isso a Deus, né? Confessando a Deus. Próximo item, né? O próximo exemplo. Fonte de poder, né? Então reconheça o que o impulsiona a atacar ou recuar. Você está preocupado com a perda de sua boa imagem, né? Esse orgulho, né? Então, com o reconhecimento do seu próprio erro, com a perturbação da paz, ou com a desaprovação dos outros, né? Então, você está preocupado em receber um mérito, o seu orgulho está pedindo algo, ou você está com medo, né, de ser desaprovado dos outros. Então, pela fé, declare sua confiança no poder do Espírito Santo para livrá-lo desses pecados de orgulho e medo. Interessante, assim, por isso que eu comentei no início. Vale a pena a gente refletir no modo daqui para frente como a gente age, né, com relação ao nosso modo de resolver conflitos. Outro exemplo, compromisso, né? Então, atacar é estar certo e o recuar é evitar conflitos. E o Evangelho traz a compreensão e o relacionamento. Então, compromisso, né? Diga às pessoas envolvidas que você quer buscar uma resolução. Para ajudá-lo, identifique o que você tende a procurar em lugar da resolução, né? Até está escrito errado aqui. Estar certo, estar seguro, conforto, né? Rejeite a busca dessas outras coisas, pois elas são falsas e destrutivas. Perfeito? Então você vai procurar uma compreensão, um relacionamento, né? Melhor do que estar do certo ou de ficar evitando o conflito. Procure trazer a luz, né? Buscar a luz, né? Nesse momento, nesse modelo. O próximo, né? Direcionamento. Então você vai tentar atacar, onde você vai discutir ou dominar a situação, ou vai recuar, negando ou apaziguando. E o Evangelho novamente traz uma comunicação e o convidar, né? Então, à medida que você se aproxima da pessoa com quem está em conflito, fale honesta e respeitosamente sobre seus pensamentos e sentimentos. E convide a outra pessoa a fazer o mesmo. Vocês se entendem, cara?
se entenderam, assim? É fácil? Vocês sabem que não, vocês já passaram por muitos conflitos assim como eu. Às vezes a pessoa, assim, às vezes você tá aberto, você sabe que a outra pessoa não vai estar. Mas tente mesmo assim buscar. Você não pode estar esperando do outro, né? Você tem que tentar da melhor forma fazer a sua parte dentro do que o Evangelho pede. O que geralmente atrapalha esse entendimento? Raiva, tendência a argumentar, desonestidade, timidez, exposições sobre as intenções do outro. Assim, procure entendimento e entender o que está atrapalhando o entendimento também. Um outro modelo, imagino que esse seja já o último, né? É o de sentimento e alvo. Né? Então, seria o ataque, seria a vida sem riscos, e o recuo é a vida menos dolorosa. O Evangelho, na verdade, nos traz que a vida é um desafio diário. Então, fale sobre o que vai custar a cada um de vocês para resolver este conflito. Especifique quais passos precisam ser dados rumo à resolução. Então, tem uma reflexão, né? Ore para que a vontade de Deus seja feita, né? A glória de Deus e o bem de cada um. Peça que Ele o capacite a pagar o preço da resolução, agradecendo-lhe por Jesus pagar o maior preço, né? A morte de Cristo, porque ela resolveu o nosso conflito de rebelião pecaminosa contra Ele. Gente, vocês viram que são pequenos itens. Sim, não tem como nós sermos exaustivos e colocar tudo quanto é situação. E vai depender de cada um de nós identificar. Alguns desses pontos já servem como uma luz para iniciarmos a entender, a buscar exemplos, né, de resolução de conflitos. E vai de nós agora evoluirmos esses itens, né? Pô, tive um tipo de conflito que eu não soube como resolver e resolvi dessa forma. Coloca no papel, escreve. O que você acha? Está de acordo com o Evangelho? O que o Evangelho pede? É isso. Pô, não está dentro, então eu ataquei ou recuei. Mas de qualquer forma, se você atacou ou recuou, o principal é entender o que o Evangelho pede. Né? Para você conseguir agir de acordo, para você conseguir ter a ação que Cristo teria, né? Que a ação que o Espírito Santo traz para você ter para com o seu irmão. Perfeito? Gente, como comentei, é um capítulo rápido, é um capítulo, assim, que não tem muito o que falar, mas o conceito, o conteúdo é muito importante. Né? Assim como todos que esse livro traz. Ele traz tópicos rápidos, mas bem profundos. Então vale a pena a gente olhar, rever as aulas, rever todas. Tem muito material bom nesse livro. Queria agradecer vocês pelo tempo, por vocês terem se esforçado, terem assistido as 9 aulas, né? Agradecer ao Du, Renan, todos envolvidos aí, agradecer a vocês pelo tempo, pela disposição. Deus abençoe a cada um. Vamos orar então para encerrar? Senhor, com esse livro nós tivemos novamente luz sobre como viver uma vida centrada no Evangelho. Que o Senhor nos ajude a centrar nossa vida, que nos ajude a estarmos com o Senhor no centro, nos conduzindo, nos mostrando o caminho. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoa a casa deles, a família de cada um. E nos oriente para sempre nos mostrar quando estamos seguindo corretamente ou não o caminho, Deus. Amém. Irmãos, um abraço, fiquem com Deus. Tá? Um bom dia a todos.